Pessoal, cirurgia espiritual, você vai lá no YouTube, vai escrever cirurgia espiritual, espiritismo raiz. E você vai fazer aquela cirurgia lá, gratuita, à distância. Não precisa me falar, você só precisa assistir o vídeo e seguir o passo a passo, que não é complicado. Milhares de pessoas já foram curadas de várias coisas. Várias estão escritas lá. Inclusive, se você já foi curado, escreve lá, tá? Esse é o melhor jeito de você fazer a cirurgia espiritual, isso à distância e obter um bom resultado. Claro que nem todo mundo vai ser curado, porque isso depende do mérito da pessoa, não depende da fé. As pessoas acham que depende da fé. Não depende, depende do mérito. Se a pessoa tem uma inspiração e tem que passar por isso, vai passar, vai fazer o quê? Vai ficar ruim mesmo, não tem jeito. Agora, se você tiver mérito para ser curado, eles vão lá e melhoram a sua inspiração e diminuem ela e você é curado. Ou então vai ter que esperar o tempo necessário, tudo. Faça, não tem problema fazer. É de graça, não paga nada mesmo. E vamos buscar a cura dessa forma. Fora isso, é complicado, né? Por exemplo, como funciona a visão? Nossos olhos pegam a luz, captam um monte de informações, passa pelo nervo óptico, vai aqui para a área do cérebro. Essa área, ela vai interpretar isso do nosso cérebro, certo? A glândula pineal, ela é como se fosse os olhos da nossa mediunidade. Ela é a glândula que faz com que a gente interprete, entenda e mesmo encarnado tenha uma comunicação com o mundo espiritual. Então, não é só a glândula pineal, porque o cérebro também precisa ser preparado para receber essas informações. Por isso que uma pessoa que é médium, ela tem médium ativo, né, médium, vamos dizer assim, ostensivo, ela tem uma glândula pineal modificada e modificações também no seu cérebro físico. Por exemplo, Chico Xavier ele vai ter muito isso. Então, a glândula pineal, ela, além de outras funções orgânicas que o mundo já conhece, ela tem essa função de ser o intercâmbio entre nós e os seres espirituais, entre o mundo espiritual. É uma grande caridade e você deve fazer isso sempre, tá? Levar os amigos para o centro espírita, enviar vídeos espíritas legais para as pessoas, principalmente também, porque levar para o centro espírita, tudo bem, pode ser que o cara é mais difícil pro cara ir. Mas falar pro cara, pô, assiste esse vídeo aí, você vai gostar. E esse é o motivo que eu faço vídeos diversificados de temas diferentes, estilos diferentes, para que as pessoas possam enviar pros outros. Entendeu? Então, às vezes eu faço vídeo falando de algum outro tema, sem falar tanto da parte, usando termos espíritas, para que as pessoas possam mandar para os outros, as outras pessoas possam entender. Aí, pouco a pouco, essa pessoa vai adentrar o espiritismo. Mas é necessário, sim, que a gente faça esse trabalho de divulgação das questões espirituais. Mesmo que você não seja 100% espírita, a melhor coisa do mundo, em vez de você mandar um gol do Real Madrid com sei lá o quê, ou bêbado não sei o quê, você mandar as coisas espíritas para as pessoas. Pode ser que não assista, pode ser, mas a sua parte você fez. E é importante. Existe macumba para atrapalhar o casamento? Claro que existe. Mas só vai funcionar realmente, primeiro, se a pessoa quiser, segundo, se o plano superior permitir, né? Quando alguém faz um trabalho assim, uma macumba, alguma coisa, que não é do espiritismo, os obsessores vão lá atazar na cabeça da pessoa, mas isso não funciona para todo mundo. Então, se a sua esposa quer o divórcio, a melhor coisa é você realmente dar o divórcio dela e se afastar, porque você vai estar com uma pessoa que não quer ficar com você, né? Você vai insistir para uma pessoa que não está naquele momento querendo ficar com você. Eu não sei como que isso pode terminar bem para você, pelo amor de Deus. Na minha vida inteira, se uma pessoa falasse para mim que não quer mais nada comigo, eu nunca mais converso com ela. Não tem mais nenhuma volta, porque, pelo amor de Deus, né? Você precisa pensar em você, na verdade. Pensando em você, você vai buscar pessoas que te fazem bem, e não qualquer pessoa por aí que não está ligando para isso, né? Então temos que refletir sobre isso e sempre buscar o melhor para nós mesmos. Não tem nenhuma contraindicação. Inclusive eu mesmo faço. E eu sempre indico, e assim, vai mudar muito a tua vida, com certeza absoluta. Viver na base do Evangelho, com o Evangelho, é a melhor situação que você pode querer para você, né? A única coisa que vai acontecer quando você fizer isso é que os espíritos inferiores vão fugir, as pessoas ruins vão sair do seu lado, e você vai se manter sempre numa boa vibração, o que é maravilhoso para você. Não é verdade? Tem gente que fala, eu sou espírita, gosta só de falar que é espírita, mas se não faz o evangelho, pelo menos uma vez por semana, na minha concepção, não é espírita, tá? Então o espiritismo é muito mais do que só falar que acredita em Allan Kardec, só falar que gosta de Chico Xavier, porque se a gente não estudar e não aplicar esses ensinamentos, de nada vai adiantar. E o evangelho é um ótimo guia para nós, para a humanidade de forma geral, para a gente poder saber como se proceder do nosso dia a dia. Existem espíritos muito ruins, muitos dos maus, vamos dizer assim, aqueles que estão dentro dos umbrais, né? Aqueles comandantes das trevas, existem sim. E só que sem chance de mudança, não, um dia eles vão ter que mudar.
Todo espírito pode estar nessa condição, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai mudar, pode demorar, ele pode remediar essa situação, ele pode fugir disso, mas mais cedo ou mais tarde ele vai ter que mudar. E aí um dia ele vai ser um espírito do bem, né? O que vai definir isso é a força de vontade dele. Ele sabe, na verdade, que eles vão mudar mais cedo ou mais tarde, principalmente esses mais inteligentes, não os obsessores que nos enchem o saco, os planejadores do mal, né? O cara que manda MC Pipoquinha pra Terra, o cara que manda drogas pra Terra, o cara que manda pornografia pra Terra. Esses caras, eles são as mentes do mal. Eles enviam os seus soldados das trevas para poder prejudicar. Esses, um dia, mais cedo ou mais tarde, eles terão de ser restituídos e voltarem ao... Com certeza. Porque o Espiritismo, vamos dizer assim, ele é a última tecnologia em religião. Ele já entendeu, na verdade, várias coisas que as outras religiões ainda não entenderam. Então, não estou dizendo que as outras religiões não são boas, estou dizendo que são outras fases evolutivas. Nós, espíritas, já passamos em outras encarnações pelas outras religiões, são religiões mais básicas, que colocam, por exemplo, a fé suficiente para fazer com que a pessoa seja resgatada. E a gente sabe que não é assim, mas o início está ali naquelas religiões. Então, tá bom. Só que o Espiritismo, ele entende a vida espiritual, entende melhor as leis de Deus, e quem entende isso e não seguir conforme, será cobrado. Então é importante a gente entender que a responsabilidade é maior por ser espírita, por a gente ter acesso a um conhecimento real, e um conhecimento verdadeiro, que Allan Kardec descreve bem nos livros dele, e está bem claro ali, né? Então, sim, o espírita vai ser mais cobrado. Com certeza, fazer o bem, fazer a caridade, fazer o evangelho, todas essas coisas, elas fazem com que os obsessores vão embora, porque o obsessor não gosta desse tipo de coisa. Então, automaticamente repele, né? Mas é importante citar que fazer a caridade não é só dar alguma coisa para algo que alguém precisa, porque isso pode estar remediando a situação. Se você vê que alguém está necessitado, você tem que buscar um emprego para ela, né? Se você vê que alguém está mal, você tem que tentar colocar ela no espiritismo. Se você tem a oportunidade de dar a palavra certa para as pessoas, essa acho que é a maior caridade. É espalhar o espiritismo, espalhar os bons valores corretos, morais, para que as pessoas estejam cientes. Hoje em dia a pessoa tem essa mania de, eu estou preocupado comigo, o resto que se dane. Eu não acho que isso é o certo. As pessoas compartilham um monte de besteira, mas compartilhar coisas do espiritismo, por exemplo, que vão efetivamente ajudar a pessoa no seu dia a dia, na sua existência. Cara, nem esposa, nem filho, nem mãe, nem espírito, nem nada vai fazer com que você realmente se limpe dessas coisas. O único que pode fazer alguma coisa por você é você mesmo. Essas coisas podem ajudar, é tratamento, é psicólogo, tudo isso pode ajudar, mas a hora que você colocar na tua cabeça, eu não quero, eu não vou fazer isso. Aí que vai funcionar. Porque se você está indo lá, catando um copo de bebida, colocando na boca, ou usando uma droga, ou qualquer coisa do gênero, não dá para jogar culpa em outras questões. Você não está conseguindo lutar contra você mesmo. Você está perdendo essa batalha. Então o que é o certo? Você colocar na tua cabeça que você não quer mais isso e acabou. É tolerância zero. Não existe esse negócio na minha concepção, tá? Ou se existe é muito difícil, de parar de fumar devagar, parar de beber devagar. Você tem que ser ou é ou não é. Assim que eu parei de fumar, eu parei de beber, antes de eu ser espírita. Eu fumava cigarro antes de ser espírita, um monte. Fumava 2 maços por dia e eu parei de um dia para o outro dessa forma. Falei, não vou mais fumar. E nunca mais fumei. Então, se eu que não era espírita conseguir... Allan Kardec fala no livro do Evangelho, na verdade, no livro dos Espíritos, que os planetas são habitados, todos os planetas são habitados, ou seja, nós temos ETs absurdamente, uma quantidade absurda por aí. Se você sair aqui da nossa galáxia, vai ter bilhões de civilizações. Então, óbvio que existem os ruins, claro que existem, só que a diferença é que nós somos protegidos pelos bons. E eles não querem que a gente veja essas civilizações, eles não querem, porque Jesus não acha que é o momento certo disso. Mas que existem os perigosos, óbvio que existem. E algumas vezes eles frequentaram o nosso planeta. Mas é claro que isso, agora, no momento, por exemplo, os do bem nos protegem, né? Existem os extraterrestres, civilizações evoluidíssimas, de Sirius, por exemplo, que querem o nosso bem, simplesmente sem nenhum interesse, e nos protegem desses ruins. Mas é claro que nós não estamos sozinhos no universo, pelo contrário, nós somos uma raça primitiva, com pouca inteligência e pouco desenvolvimento tecnológico. Existem sim, por exemplo, Jesus é o governador do planeta Terra. Aí, do nosso sistema solar, existe um outro governador, entendeu? E por aí vai. Mas é claro, né? Vamos pensar um pouco, qual é o nível evolutivo de Jesus? No livro A Caminho da Luz, nas primeiras páginas, ele fala que Jesus recebeu o planeta Terra de Deus, vamos dizer assim, há 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, a ponto de ser governador de um planeta. E pensam o que é 4,5 bilhões de anos atrás? A cada 1000 vezes 1 milhão é 1 bilhão.
Ou seja, é um absurdo, seria 4.500 vezes 1 bilhão, perdão, para chegar no 1 bilhão. Então, existem espíritos mais evoluídos, claro que existem, mas a gente está tão longe, né, tão longe, mas tão longe de Jesus. Mesmo os espíritos evoluídos, né, como o Dr. Bezerra, Chico Xavier, também estão muito longe de Jesus. Então, essa caminhada, ela existe, mas ela está longe demais para a gente pensar e imaginar. O medo nada mais é a falta de confiança em Deus. É claro que o medo ele foi muito necessário para nos trazer até aqui, né? Se a gente não tivesse medo, a espécie humana não teria prosperado numa selva, por exemplo. Mas hoje em dia a gente tem que ter um raciocínio sobre isso. O que realmente é perigoso, né? O que realmente vai colocar a gente em risco. Então, se você confia em Deus e tem certeza que nada de injusto vai acontecer com você, obviamente você não vai pegar uma moto a 200 por hora, você não vai entrar lá xingar um traficante. Claro que isso daí é sem noção, mas o que eu estou querendo dizer assim, você tem que viver conforme o certo, né? E não ter medo de coisas normais que as pessoas têm medo, que são desnecessárias. Por exemplo, avião. Tem medo de andar de avião. Por que as pessoas têm medo? É falta de confiança em Deus, porque já foi comprovado por números que há um meio de transporte muito seguro, né? Quantos aviões decolam por aí, pouquíssimos acidentes. Com certeza usaram de forma indevida, porque Deus é muito perfeito, né? Quando a gente faz o mal, por exemplo, uma pessoa usa sua inteligência e prejudica as pessoas, ela causa danos na sua inteligência espiritual. Quando, por exemplo, aquelas pessoas maquiavélicas, sabe, que passam os outros para trás, que fazem terminar casamentos, todas essas coisas, elas vão ganhar expiação, né? Além do fato de que aqueles, por exemplo, que tiram a sua própria vida, vão reencarnar com problemas semelhantes. Então, não importa qual seja a causa. O que está acontecendo agora, desse tipo, foi causado anteriormente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, tomar cuidado com o que a gente faz. Porque nada no mundo de Deus fica impune. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, tudo tem uma consequência. Acreditar que tudo vai dar certo vai fazer com que você e todas as suas células e todo o seu organismo trabalhem em favor de você mesmo. Não adianta acreditar que tudo vai dar certo e ficar na tua cama ou ficar assistindo TV. Isso não vai dar certo, isso não funciona. Então, funciona assim em alguns pontos. Funciona assim porque vai levar você inteiro, o seu organismo todo, que é formado de células. E essas células, cada célula desse é um ser vivo. E elas vão sim ser influenciadas pelo seu pensamento. Então, óbvio, aqueles caras que conseguiram chegar muito longe, se você vê o jeito deles e a confiança que eles têm nas coisas, isso ajudou muito, claro. Você não acha, por exemplo, que o universo vai te dar alguma coisa dessa forma. Ele vai te dar quando você merecer, pelo seu mérito e pelo seu esforço. Os espíritos superiores mesmo diminuem expiações ou aumentam dependendo da reação que a pessoa está tendo. E uma delas é essa confiança em Deus e essa força de vontade de fazer as coisas. O que falta para esses países, e eu conheço muitos países do mundo inteiro, conheço bem a Ásia, bem a Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, é nível evolutivo. Não é porque o cara foi criado numa educação boa, criado em uma sociedade onde tudo é organizado, onde os caras reciclam lixo, etc., que ele tem nível evolutivo, entendeu? Inteligência material não é a mesma coisa do que nível evolutivo. Nível evolutivo, Allan Kardec até fala sobre isso, que é uma evolução moral, ela é necessária. O que acontece no planeta, no Brasil, é que existem vários seres evoluídos, só que são muito endividados, né? Então a gente se lasca muito porque muitos seres que conseguem compreender o mundo espiritual estão aqui, mas tem muitas dívidas do passado. Então o Brasil ele é um país de espíritos em recuperação, né? Por isso que você vê que muitos brasileiros se destacam, mas muitos se lascam também. O Brasil, como outros países também. Então conseguimos entender o espiritismo sim.